O Santos mais uma vez decepcionou seu torcedor com uma partida muito abaixo do esperado contra o pior time do campeonato. O Santos conseguiu levar 2 gols, ter uma expulsão e mesmo assim ainda conseguiu inesperadamente reagir e empatar a partida. O resultado não foi ruim de acordo com as circunstâncias. O futebol foi muito ruim, principalmente pelo adversário. Com o empate, o Santos vai ter mudança de técnico? Temos aqui uma informação de que Kleber Xavier segue no comando do Santos. O Santos não vai trocar de treinador. Vamos falar sobre isso. Eu quero que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, isso ajuda demais aqui no engajamento do canal Oriente Santista. Se inscreve, deixa o like, põe na sua opinião os comentários aí também se você concorda com a permanência de Kleber Xavier no comando do Santos. Além disso, tem aqui na descrição do vídeo também o link da FUT Fanatics. Quer comprar a camisa oficial do Santos, uma igualzinha essa aqui, ó, do Santos oficial, vai lá na FUT Fanatics, clica no link aqui na descrição, dá uma olhadinha lá, tudo que você precisar de material esportivo, camisa oficial do Santos, de treino, jogo, qualquer coisa que você quiser comprar, link aqui na descrição, a FUT Fanatics tem aí ótimos preços e produtos sempre oficiais para você. Se você quer colaborar com o Santos, pode comprar sua cerveja Brahma lá no Zé Delivery. E aqui na descrição também tem o link do Zé Delivery. Você pode investir na SAB do Santos. Compra sua Brahma no Zé Delivery, 10% do que você gasta vai para o Santos. Você escolhe lá o time, escolhe o Santos e reverte aí uma parte do valor para o Santos, tá? Os dois links estão aqui na descrição do vídeo. Antes de mais nada, vamos para a informação, tá? Falei com uma fonte no Santos que me disse o seguinte, tá? Vou ler aqui na íntegra a mensagem que a pessoa... Primeiro eu vou colocar aqui para vocês, tá? A pergunta que eu fiz, tá? Existe chance de troca de técnico após a partida de hoje por causa do rendimento? Essa foi a pergunta que eu fiz e uma pessoa que faz parte do Santos hoje, do comando do Santos hoje, me respondeu o seguinte: nenhuma, amigo, início de um bom trabalho e hoje conseguimos um grande resultado com 10 jogadores. Essa é a informação que eu tenho para vocês, ou seja, não existe possibilidade de troca de técnico. O Santos entende hoje que o resultado foi bom, foi um grande resultado por ter 10 jogadores. Vamos falar principalmente sobre essa situação, que eu acho que é nisso que o Santos vai se escorar nessa semana para manter o Kleber Xavier. O Santos, obviamente, que estava perdendo de 2-0. Teve um jogador expulso, então passou todo o segundo tempo com 1 a menos e atrás no placar, jogando fora de casa. Se você falar para qualquer santista, o Santos estava com 2-0 no placar contra o Santos, né, para o adversário, teve um jogador expulso e mesmo assim teve poder de reação e empatou. Se a gente fala isso de um outro time, por exemplo, a gente fala que o Palmeiras reagiu, estava 2-0, teve um cara expulso e reagiu, todo mundo ia exaltar o poder de reação, a mentalidade do Abel Ferreira de conseguir fazer com que o time tenha poder de reação, se mantenha focado no jogo e consiga o empate, mesmo fora de casa, pressão. Todo mundo falaria isso se fosse um Palmeiras, um Flamengo, que tem treinadores que estão sendo exaltados hoje, como Felipe Luiz, Abel Ferreira. Por que estão sobre Kleber Xavier? A minha opinião, pelo menos, é diferente. Porque a expulsão e o 2-0 foram causados por escolhas do Kleber. E que não passa só pelo jogo contra o Sport. O jogo contra o Sport, que é o pior time do campeonato, que não ganhou de absolutamente ninguém. O Sport tinha 2 gols apenas em todo o campeonato jogando em casa. O que o Sport levou quase um turno inteiro em casa para fazer, fez em um jogo contra o Santos, 2 gols. O Sport teve potencial para fazer mais gols, se não fosse o Gabriel Brazão, inclusive, que falhou bizonhamente no primeiro gol. O Brazão falhou e teve toda essa reação aí durante o restante do jogo. Quando um time toma um gol logo no início, obviamente que isso atrapalha todo o esquema tático que foi montado. Mas mesmo assim, o Santos ofereceu muito mais espaço para o Sport e foi mal escalado, como a gente falou no começo da partida. O Kleber Xavier começou com Luan Pérez e Basso, que apesar de estarem fazendo boas partidas,
É uma zaga muito lenta. Se você vai manter os dois zagueiros, você precisa de um meio-campo muito mais móvel e com mais cobertura. Quem que é o lateral que estava dando suporte pela direita para o Santos com velocidade e intensidade? Era o Escobar. O que ele faz? Tira o Escobar e põe o Igor Vinícius. Não faz sentido você tirar justamente a boa cobertura que tinha o Escobar para a direita. Aí você troca o meio de campo, que para mim tem que ser Zé Rafael e Bom Tempo. Ah, mas o Zé Rafael não fez uma boa partida. Olha o que fez a partida aí o Rincon e o Schmidt. Ah, mas o Bom Tempo é um menino, ele vai oscilar, como o próprio Kleber disse na coletiva. Mas o Bom Tempo, toda vez que ele entra, ele muda e melhora o meio-campo do Santos. E não à toa fez o gol. Porque com o Bom Tempo em campo, o Santos é diferente. E ele faz a cobertura pela direita. O Santos tinha uma cobertura pela direita, que tinha o Barreal, que já jogou como ala e tem uma boa cobertura e estava jogando na direita. Você tinha o Barreal, que voltava como ponta para ajudar. Tinha o Bom Tempo para ajudar na cobertura. E o Escobar, que também é muito bom na cobertura pela defesa do lado direito. Você tira todo o lado direito, e muda. E antes ainda tinha mudado até o Baço. Tinha tirado o Baço e colocado o Zé Ivaldo. O Kleber alterou todo o lado direito do Santos. E de novo, o Santos teve espaços nas costas pela direita. Não tem ofensividade para a direita e também tem problema defensivo para a direita. E para mim passa muito pelas mudanças que fez o Kleber. O meio-campo como um todo dá espaço na entrada da área. Por quê? Na partida passada, onde o Alan Patrick recebe a bola livre, é muito pelo problema que ele coloca do Zé Rafael jogar adiantado e o Schmidt tendo que marcar 2-3. E aí, mais uma vez, ele erra na escalação, colocando dois volantes mais lentos. Ah, o Santos tem um expulso logo depois. Tá, beleza, o Santos tem um cara expulso, mesmo tendo um jogo ofensivo um pouco maior, tendo mais posse de bola no primeiro tempo. Mas tinha mais posse porque o Sport queria jogar no contra-ataque. E deu certo a estratégia do Sport. O Rincon chegou atrasado porque ele está muito mais lento. O Santos subiu as suas linhas para jogar compactado lá na frente. E fazer isso é dar espaço ao Sport no contra-ataque. Dando espaço ao Sport no contra-ataque, uma hora ou outra, ou Baço, ou Luan Pérez, ou Schmidt, ou Rincon, ficariam no mano a mano. E eles são lentos para dar o bote do contra-ataque. A expulsão do Rincon é culpa do Xavier de deixar ele no mano a mano. Você não pode ter o Rincon no mano a mano no contra-ataque. Rincon é um cara experiente de saída de bola. Mas não é um cara para tentar recompor rápido. O erro de estratégia do Xavier causou a expulsão no Rincon. E aí, quando ele volta para o segundo tempo, ele tenta o tudo ou nada. Eu até entendo a estratégia do tudo ou nada. Entendo isso. Mas você colocar Tiquinho dentro da área, o Neymar fechando quase que no mesmo posicionamento do Tiquinho. Você abre o Cabadeiro pela direita, numa estreia, improvisa o cara como um ala. Abre o Barreal pela esquerda. A escalação foi a seguinte: Brazão no gol, ok? Aí tinha o Baço como zagueiro pela direita, Luan Pérez zagueiro pela esquerda e o Schmidt entre eles como se fossem 3 zagueiros. Uma lentidão absurda na zaga. Mas aí você fala, pô, mas tem a recomposição pelas pontas. O Cabadeiro vai recompor pela direita como um ala e o Barreal pela esquerda como um ala. O Barreal, beleza, já jogou como ala. Mas assim, se você vai recuar e vai fazer uma linha de 5 para defender, não tem sentido você querer ofensividade. Tanto é que eles não voltaram para fazer uma linha de 5, ficou só os 3. Então não faz sentido você justificar que a zaga dos 3 são lentos, mas você tem a recomposição dos alas, porque eles não estavam recompondo. Ah, mas o meio tem o Bom Tempo para ajudar a recompor. Aí você vai fazer o Bom Tempo chegar lá na frente e ainda voltar para ajudar na marcação? O Rolê, você estava buscando a bola lá como se fosse um volante para ajudar a armar. Ah, tem um a menos, não tem o que fazer. Não colocasse o Tiquinho. Tiquinho não tinha que estar ali naquele momento. Você não podia ter Roleiser, Neymar e Tiquinho no jogo. São 3 caras que têm que jogar pelo meio. E o Santos tinha um cara expulso. Não dá pra jogar pelo meio quando você tem um a menos. O Tiquinho matou o jogo do Santos pelo meio. Tanto que quando a bola vinha cruzada, ele não conseguia dominar. Toda a bola que vinha cruzada para trás, ele dominava errado, perdia a bola, não fez a parede. A única jogada que ele conseguiu fazer a parede, que foi porque o Sport deu espaço para o Santos, saiu o gol do Bom Tempo, que foi o Neymar pegando a bola aberto pela esquerda, não estava pelo meio, porque pelo meio já tinha o Tiquinho, então ele teve que abrir a jogada. Ele trouxe para o meio, fez o passe no Tiquinho, que fez a parede, conseguiu cercar a bola, e o Bom Tempo, que estava para fazer direita, esquerda, volante, ataque, chegou,
pegou a bola e com calma, sem nervosismo, como se ele fosse o experiente e os outros, o garoto, ele deu uma cavadinha e fez o gol. Toda vez que o Bom Tempo está em campo, o Santos reage. Aí o Santos tem a falta, bola parada, bola cruzada, a bola sobrou, o Bastos não pensou 2 vezes e empatou o jogo. O Santos foi muito mais na vontade do que na estrutura tática ou técnica. Ou seja, até o poder de reação do Santos não é baseado no que fez o Kleber Xavier. Então, para mim, o Kleber Xavier é o culpado, sim, pelo Santos ter tomado 2-0 e até pela expulsão do Rincon, e não tem o mérito total do Santos ter se recuperado, de ter feito 2-2, porque passa muito mais pela reação dos jogadores em campo do que por ele. E aí, ele fez as alterações, colocou alguns jogadores, inclusive falou na coletiva que poderia ter feito uma alteração a mais para deixar o Santos mais ofensivo e buscar a vitória. E não fez porque conversou com os auxiliares e tomou a decisão de não fazer. Ele até tem uma leitura correta na coletiva, mas eu não sei até que ponto ele tem a leitura correta para passar na coletiva, ou se ele passa ali por um debate, um briefing, para poder passar a opinião dele na coletiva. Porque a leitura que ele faz depois da entrevista coletiva não é a mesma que ele demonstra na beira do gramado, nas alterações que ele faz. Eu entendo que ele teve ali um bom começo de trabalho no Santos, que ele acertou a linha defensiva e que faltou pontaria para os jogadores dentro de campo. Entendo. Mas toda a tomada de decisão dele nas alterações atrapalhava o time, não ajudava. E agora ele começa a atrapalhar o time na escalação e não só nas alterações. O Kleber Xavier foi se perdendo ao longo do tempo e o desgaste é absurdo. Tá faltando o Matos chegar numa entrevista e dar a cara a tapa. A gente sempre cobrou isso dos outros gestores que passaram pelo Santos, do Brax, do Pedro Martins, mas tá faltando o Brax falar. Tá faltando o Brax falar, o Matos falar, por que o Santos não está atrás de um zagueiro, por que o Santos não foi atrás de um centroavante ainda, por que da lentidão de contratar os jogadores, porque não dá para se contentar com esse elenco. O Santos trouxe o Arão, legal, mas já tá machucado e não consegue jogar. Trouxe o Mike, mas ele ainda vai chegar, ainda vai jogar. É a lentidão do Santos. Não vai trazer um centroavante, porque se quer jogar com centroavante, não pode ser David e não pode ser Tiquinho. Precisa de outro. A zaga, se você vai jogar com um volante pesado, tem que ter outro zagueiro. Se o Luizão não tem condição de jogar, tem que ter outro cara para jogar na zaga. Então o Santos precisa dar satisfação para o seu torcedor e o Matos precisa começar a falar. Marcelo Teixeira, a culpa é sua de trazer Kleber Xavier. A culpa é sua de não conseguir outro técnico. Temos o Vojvoda no mercado. Não tem como trazer o Vojvoda? Qual é o motivo? Explica. Quando o Santos foi atrás dos outros técnicos, ele não falou porque não conseguiu? Por que não trouxe o Quinteiros? Por que não trouxe o outro lá que foi pro São Paulo? Que eu até esqueci o nome lá, do estagiário que foi pro São Paulo também, que não é técnico, tá começando a carreira de técnico ainda, o Carpini. O Santos também falou sobre o interesse que teve no Luiz Castro, por que o Luiz Castro não foi pro Santos. O Santos falou dos técnicos que não fecharam com o Santos. Então começa a falar. Começa a falar por que o Kleber é mantido. Porque não dá para justificar, como me justificaram, que é porque o Santos empatou com o Sport fora de casa com 10 jogadores. Porque a culpa de estar perdendo e ter a expulsão é do Kleber. Se você tem um funcionário que que tem erros dentro da sua empresa e ele conserta, você não pode falar, nossa, eu tenho um bom funcionário, ele conserta erros, mas ele causou. Tem, obviamente, o nível baixo que tá jogando o Neymar, que não tá jogando o que pode, o Urolaser que não tá jogando o que pode, o Barreal que não tá jogando o que pode. Mas passa muito mais pelo esquema e como o Santos é montado do que só pela parte técnica deles. Enfim, quero a sua opinião. O Santos perdeu. Perdeu? Sim. É derrota. O Santos perdeu 2 pontos. É o pior time do campeonato. Pior time do campeonato. Não ganhou de ninguém. O Santos perdeu 2 pontos. É uma derrota para o Santos hoje esse empate. Não concordo com o discurso do Santos de que o Santos conseguiu um grande resultado com 10 jogadores. É uma derrota moral para o Santos hoje. Que sirva de alerta para mudar a chave. Porque se continuar desse jeito, a gente vai brigar até o fim do ano contra o rebaixamento. E aí, aquilo que eu falei, a vitória contra o Flamengo será um ponto fora da curva.
e não a regra do Santos no restante do ano. Melhor tomar cuidado, porque o Santos tá se escorando, não tem uma partida a menos contra o Palmeiras, mas tá cheio de jogo adiado. E os outros adversários do Santos estão com jogos a menos do que o Santos. Tem time com 14 jogos, 15, o Santos tem 16. Então, se é para pensar em jogo a menos, os outros têm menos jogos do que o próprio Santos. O Vasco mesmo tem 2 partidas a menos. Ou liga o alerta agora, manda o Cléber Xavier embora agora, contrata um zagueiro e um centroavante no mínimo agora, ou a culpa será de Alexandre Matos e de Marcelo Teixeira, que colocaram o Santos nessa situação. O Kleber é culpado por não ter competência, mas quem colocou ele lá é mais culpado do que ele. Então abre o olho Teixeira e abre o olho Alexandre Matos, porque senão a culpa será de vocês. Se inscreve no canal e deixa o like e põe aqui nos comentários a sua opinião. Quero saber o que você acha aí da situação atual do Santos. A gente volta aí com mais vídeos e mais shorts também pra vocês. Dá uma olhadinha nos shorts do canal aqui que tem bastante coisa também pra vocês, tá? Um abraço pra vocês todos. Tchau, tchau.